Não, teve ajuste de fundamentos, mas permanecem algumas divergências aqui. Então, eu passo a palavra ao Dr. Marlon Dionísio. Muito bom dia, excelências. É sempre um privilégio aprender com vossas excelências e acompanhá-los. Deixo aqui também meus cumprimentos a todos os demais serventuários. Excelências, a situação que nós tratamos nesse caso é de um senhor que adoeceu trabalhando, que trabalhava no fórum aqui de Campo Mourão, em uma agência bancária, sozinho, dando conta de um extenso volume de trabalho, com 9 juízes de 25 a 30 mil processos. Só para termos um parâmetro, na vara do trabalho, com apenas um juízo, 2 juízes e cerca de 2 mil processos, tinham 2 pessoas trabalhando no banco. Enquanto a agência tinha 2 pessoas trabalhando na vara do trabalho, ele sozinho dava conta de uma imensa carga de trabalho. O que acabou levando a sofrer depressão, transtorno de bipolaridade em decorrência desse extenso volume de trabalho. O que nós trazemos para a análise de Vossas Excelências é que algumas provas não foram analisadas pelo juízo de primeira instância. Primeiro, em decorrência dessa sobrecarga, houve uma quebra de caixa e isso levou então a uma demissão por justa causa. Primeiro, um PAD, que foi concluído em tempo recorde, em pouco mais de uma semana. Nosso cliente adoecido não apresentou defesa. Isso levou então a sua justa causa e nós tivemos o processo de improbidade na Justiça Federal. Diversos depoimentos dados lá na Justiça Federal que foram utilizados como prova emprestada na vara do trabalho e não impugnados pela recorrida não foram analisados. Então, várias testemunhas davam um depoimento na Justiça Federal dizendo que havia acúmulo de função, dizendo que o nosso cliente estava adoecido. E esses depoimentos depois, essas mesmas testemunhas, modificaram no juízo da vara do trabalho. O juízo de primeira instância, ele levou em consideração apenas esses depoimentos na Justiça do Trabalho e basicamente ignorou essa prova emprestada. Então, excelência, nós pedimos aqui que haja o reconhecimento de um acúmulo de função, que houve já um reconhecimento parcial pela função de tesouraria, mas nós pedimos também na função de gerência, porque o nosso cliente sozinho, era ele que tomava todas as decisões, era ele que tinha ampla autonomia e antes dele, nenhum outro trabalhador ficou sozinho naquela agência sem gerente. Então a primeira vez que ficou sem gerente foi com o nosso cliente. A questão desse extenso volume de funções fica comprovada também pelo depoimento de quem o sucedeu, que é o senhor Hércio, demonstrando que diversos alvarás, diversas funções, assim que o nosso cliente ele deixa de trabalhar, são retirados daquela agência. Então quem o sucedeu teve uma demanda de trabalho muito menor. E aí, excelências, não foi também apreciado pelo juízo de primeira instância a questão de que o nosso cliente estava adoecido, estava doente. Ele entende, o juiz de primeira instância, que sim, haviam problemas psíquicos, que tem um laudo que comprova isso, mas que não é comprovada a anterioridade, ou seja, que o nosso cliente, quando houve a quebra de caixa, já estava doente. Mas ele não analisa, primeiro, que o laudo psiquiátrico, ele dispõe e traz diversos elementos de que essa doença possui correlação com o trabalho, portanto, tendo uma anterioridade, e também uma receita médica datada de 2018, que o nosso cliente já fazia uso de medicação antidepressivo. Então, essa é uma situação que demonstra que o nosso cliente, no ato da sua demissão, ele estava adoecido. E por fim, nós pedimos também a reversão, a nulidade da justa causa, porque o juiz entende que houve uma declaração escrita que ensejaria uma confissão do nosso cliente, de que ele teria se apossado de valores. Mas em nenhum momento é dito isso pelo nosso cliente. Ele reconhece que foi culpa dele, que ele errou, mas não tem dolo. E não tem nenhuma outra prova, nenhuma outra testemunha, nada que comprove que houve dolo, que o nosso cliente teria se apossado. Então houve aqui uma interpretação, com devida vênia, equivocada do juízo de primeira instância. Então o nosso cliente ele comete um erro, há uma quebra de caixa, isso em decorrência do diverso volume de trabalho, ele sozinho, mas ele não se apossou e não tem prova disso. Então, excelências, eu peço
Se houver alguma dúvida, que seja novamente pedido vistas, mas que não haja um julgamento com dúvidas nesse caso tão importante para o nosso cliente, que já está adoecido e que não merece essa justa causa, uma vez que não se apossou desses numerários. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência, é a primeira vez que eu tenho a honra de sustentar nesta turma e pugnamos por justiça. Muito obrigado. Pois não, doutor.